Alô! Alô, alô, alô! Como estamos? Bem-vindos, bem-vindas! Olá, suco, olá, cavalo! Aula hoje. Eu decidi, na verdade, assim... eu tô querendo fazer um tutorialzinho. Então, eu decidi que eu vou fazer uma aulazinha. Então, eu vou tentar ir explicando as coisas sobre renderização enquanto eu tento fazer um tutorial pra postar depois. Aula! Yeah! Deixa eu chamar um amigo pra ver se ele quer ver a live. Claro, se é uma galera aí. Vou dar uns minutinhos pra algumas pessoas irem chegando. Eu sei que tinha gente interessada, mas eu sei que eu também deixei pra anunciar de última hora que eu ia fazer aula. Ai meu Deus, tem aulinha com a Tetinha. Tia Teti. É... Bem-vinda. Eu acho que é por sua causa que eu estou fazendo uma aulinha hoje. Porque a gente tava comentando sobre aula e tutorial e coisa e tal da outra vez. E aí eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu decidi, tá, o que eu acho que seria legal e eu tinha vontade de compartilhar, que é a forma que eu renderizo os desenhos. Então... A aula vai ter merenda? Quero. Desconsidere que eu sou provavelmente mais velha que você, mas sim, tia Tete. Eu tô acostumada a ser chamada de tia, então tá tudo bem. E aí, live da Sensei. Hi, Sensei. Olá, Max. Bem-vindo. Vamos se chegando. Se alguém tiver aí querendo desenhar um pouco e quiser abrir para poder ir trabalhando junto. O áudio tá de boa, gente? Só aquela confirmada... aquela confirmada de sempre para garantir que eu não tô esquecendo de abrir o meu áudio e que as coisas não estão funcionando direito. E o recreio é que horas? Às 10, quando a gente terminar a live. Olá, áudio ok. Obrigada, Way. Obrigada. Bem-vindo. Ai. Deixa eu pegar umas coisinhas que eu já estava pensando aqui antes de pegar. Não liga para as coisas que eu vou abrir aqui agora, entendeu? Vai ser tudo pra gente estudar durante a aulinha. Deixa eu fazer um arquivo novo. Olá. Copiar. Olha. Pronto. Temos as referências. Bom. Acho que eu vou começar. E vocês me digam aí se vocês tiverem alguma dúvida. Pode falar, pode perguntar.
A ideia é que eu realmente pare pra poder ir explicando e se precisar repetir, paciência, eu repito. Ou se você estiver chegando mais pro final da live depois e quiser voltar, eu tenho postado todos os vídeos no YouTube. Então, quem quiser seguir lá no YouTube também tá sendo... O nome do canal é Tetsuka Live. Então, tô sempre postando as lives lá. É umas coisas meio aleatórias, a intenção do canal foi mais pra registro e manter as coisas pra eu poder voltar também às vezes e tal. Baú do tesouro pra artista. Ai, ai. Enfim, então... Hora de começar. Eu decidi então que eu queria fazer um tutorial de renderização. É pra ser um estilo de renderização simples. Eu não vou explicar como que você acha luz e sombra. Então, existe, tipo, todo o nosso conceito inicial de que teremos uma bolinha, né? Aquela coisa da renderização inicial. A bolinha tá em cima da mesa. E aí você... Ah! Luz está vindo daqui. E aí você faz a sombra aqui. E aí você vai suavizando a sombra. E coisa e tal. Não é essa a ideia. Tipo, é o que eu quero explicar, mas não é só essa a ideia que eu quero trazer. E aí, tipo, ah, tem a sombra da bolinha na mesa. Mas existem alguns conceitos que eu vou acabar tendo que levantar durante o trabalhinho. O meu conceito é de separar os elementos. Então, deixa eu apagar isso. Não apagar nada, né? Vamos deixar tudo aqui e a gente só vai apagando a visão da camada. Vamos lá. Então, assim como eu usei meio que aqui nessa nessa telinha de abertura, vamos dizer assim, é mais ou menos o que eu quero trabalhar. Então, eu vejo que tem muita gente que, tipo, tá, eu sei que tem luz e sombra, mas eu não sei exatamente como aplicar no meu trabalho. Então, por isso que eu chamei renderização para iniciantes, que vão ser uns conceitos bem básicos, mas que muitas vezes, tipo, até a pessoa percebeu como é que funciona aquilo, você fica assim, ah, uau, sério que podia ser assim? E isso me pegou também muito quando eu fiz uma aula de desenho de figura humana e a gente foi trabalhando com a visualização de gente ao vivo, né? Desenhando modelo vivo. Então, eu vou trazer, para começar a explicação, uma peça. Deixa eu aumentar ela. Então, o nosso conceito inicial é que a gente vai ter uma imagem. Então, a gente tem o rosto do nosso personagem e a gente quer renderizar. Então, que eu tenho que achar onde está a sombra. No caso, eu vou pintar a sombra de roxo. Deixa eu colocar em Multiply, porque aí a gente consegue ver o que tem embaixo. Então, a primeira parte é achar a linha que divide a sombra e a luz, vamos dizer assim. Então, a gente tem a nossa peça. Eu vou sempre falar pra gente começar com
Deixa eu colocar aqui do lado, que eu acho que eu vou tentar ir reproduzindo do lado aqui junto também. Então, começar com uma superfície cor média. Vou estar fazendo em algo próximo de uma escala de cinza aqui para ficar mais fácil da gente entender, mas não quer dizer que você precisa fazer em escalas de cinza. Então, tá aqui, fazer o desenho de uma cabecinha aqui. Não vou detalhar, é só pra guiar e ajudar a gente a entender o que a gente tá vendo ali do outro lado. Então tá aqui, personagem. Esse nariz não ficou muito legal. Nariz. Boquinha. Olhinho. Cabelinho. Lindo. Então, vamos lá. Então o conceito é: a gente vai tentar achar onde a gente encontra a divisão de luz e sombra da nossa imagem. Então, no caso, sem muito detalhe. Então, ó, estou pegando que essa parte... Eu vou deixar em normal porque vai ser mais fácil de ver. Então... Eu posso fazer só mais escuro. É. Então, estou pegando, ó, metade aqui da testa. Aí faz o contorno aqui do nariz, a parte de baixo do nariz. Um pouquinho pra fora, a boca, os beiços. O queixo. Pra cá, pegando o contorno do queixo embaixo. Da mandíbula e vindo pra cá. Tem claramente um triangulão branco aqui. Então, essa é a nossa primeira divisão. Então, tudo que tá aqui, inicialmente, nós vamos considerar que é parte da sombra. Ok? E aí, a partir disso, a gente tenta renderizar. Qual que é a ideia? Então eu vou diminuir agora um pouco a opacidade aqui de novo, pra gente ver. Eu vou reproduzir mais ou menos a mesma ideia então. Cabelinho. Tem a testa. Aqui que vai pro nariz, a parte de baixo do nariz, o beicinho, o outro beição, o queixo. E aqui embaixo a sombra pro pescoço. Então, e o triângulo da bochecha. Para saber aonde que vai estar a luz e sombra, aí realmente é estudo de observação. Pegar, tem uns sites legais pra poder... Ops. Pra você brincar de rodar a luz e tipo, onde está a luz e onde vai ter sombra se eu colocar a luz nessa posição. Então, tá aqui a nossa divisão inicial. E sim, é importante que seja inicialmente esse sólido. Então nada de usar airbrush, essas coisas de início. Então dividi a minha sombra. Agora eu vou voltar aqui na minha referência. Apaguei o meu rabisco em cima. E aí eu vou começar a reparar o quê? Como é que eu vou renderizar? A minha dica é: mantenha as linhas sólidas e adicione as coisas que sejam mais suaves. Como você decide. Geralmente,
A dica básica inicial é de... Se você tem a sombra própria, geralmente vai ter uma sombra mais suave. Então vai ter uma transição mais suave. E as sombras que são projetadas, elas vão ser mais sólidas. Então, aqui no exemplo... Deixa eu chegar um pouquinho mais perto pra gente ver. Sim. Então, por exemplo, aqui na testa é uma sombra própria. Porque é a sombra da própria testa. Então, tipo, que vai curvando. Então, essa sombra a gente pode suavizar. Aí eu vou usar o airbrush só pra suavizar. Suavizei. Aqui, a gente tem a sombra própria e a sombra projetada. Então, essa linha aqui, ela é a linha projetada da sombra do nariz. Então, essa sombra aqui é o nariz que tá fazendo essa sombra. Então, esse lado a gente deixa mais sólido. E o outro lado é uma sombra própria. Então, a gente pode suavizar ela. Aqui tá com uma linha dupla. Provavelmente porque tinha 2 focos de luz quando a pessoa tirou a foto. Então, suaviza só mais um lado, não o outro. Então, isso a gente vai vendo. Então, por exemplo, aqui, ó, no pescoço dá pra ver bem. Essa linha bem marcada aqui, que é a linha da sombra projetada do queixo. Mas você vê que aqui embaixo vai ser a sombra do próprio pescoço. Então, essa linha de cima a gente deixa riscada, bem sólida. E aqui embaixo a gente pode suavizar. A diferença do risco aqui do nariz, você fala, isso daqui é a sombra do próprio nariz. Aí entra a parte que, ok, um passinho a mais além de sombra projetada e sombra própria. O quão mais íngreme for o seu objeto, mais ele vai marcar. Então, por exemplo, se a gente tiver... Eu vou desenhar tipo em dois ângulos. Deixa eu vir pra baixo aqui. Pra fazer a explicação extra. Então, se eu tenho uma bola... E essa é a visão lateral. E essa é a visão de cima. Agora, se eu tenho... Essa bola é um bolinho... Um pouquinho mais íngreme. Ops. Aqui é circular ainda. O bolinho. Ou se eu tenho, tipo... Uma ponta lá em cima. Então, olhando de cima ainda vai ser uma bolinha. Só que aí a renderização então vai ser diferente. Que se ele é redondinho, olhando de lado, então a luz tá vindo de cá. Olhando de cima, ele vai estar fazendo esse circular bem suave. Esse daqui ele tá um pouquinho mais íngreme. Então ele vai ficar bem mais marcadinho, mas ainda assim com alguma suavização. Aqui tô considerando que tá a luz aqui. Enquanto esse daqui, como ele tem um pico muito forte, a marcação dele vai ser muito mais intensa. Então ela vai ser bem mais... Ops. Lisa ali. Então vai marcar muito mais. Beleza? Algo simples já deu um toque tão mágico na luz e sombra. Então, tipo, tem algumas coisas que a gente... Às vezes demora pra perceber que ajudam muito. Então aqui no caso do nariz, então tem uma linha bem marcada, forte aqui, porque geralmente o nariz ele tem um ângulo muito forte marcando ele. E aí a gente vê então, ó, essa daqui, essa linha aqui é projeção do nariz, essa linha aqui é projeção da luz da boca. Então assim, eu não vou suavizar muito mais. Isso daqui já dá uma ideia do que é
A proposta, então. Mano, que show, nunca tinha entendido isso. Pois é, então... alguns conceitos que são básicos, mas que se não tem ninguém pra chegar pra você e falar, ó, funciona desse jeito, olha só. Dá pra simplificar tanto a vida se você entender isso. Agora a gente vai pra luz. Então, agora a intenção é que a gente ache... Aí eu vou usar aqui mais claro. Então, quais são os pontos que realmente tem muita luz? Eu vou desenhar de vermelho aqui na bonequinha primeiro, porque se eu passar branco em cima de branco não vai dar pra ver nada, né? Então a gente consegue ver que como a luz tá vindo daqui, tá pegando, tipo, essa área aqui do cabelo. Claramente tá pegando esse triângulo todo aqui da testa. Tá pegando o nariz. Então, essa área toda aqui, claramente bem clara. A bochecha aqui tá bem clara. Aqui, aqui, aqui e esse pontinho aqui. Estou desconsiderando a renderização do olho, porque aí tem mais detalhes aqui, mas... Então, essa é a nossa parte, tipo... onde vai ser o branco. Então, a parte que tá com a luz mais intensa. Então, jogando aqui pra nossa bonequinha, a gente vai ter essa parte, então, cabelinho. Boa parte aqui da testa, já que a maior parte tá na luz. O narizinho. Bochechas. Os beicinhos. Um pouquinho do queixo. E a luz forte vindo daqui. Então, eu achei a sombra e eu achei a luz. E pra poder suavizar vai ser mais ou menos a mesma ideia também. Então, tipo, se você tiver partes que são mais intensamente conectadas com a luz aqui, a gente vai suavizar. Mas a luz vai tender a gente a achar uma coisa bem mais suave. Mas beleza, achei aqui. Então aqui tá a minha luz. Tá vindo lá de cá. Tô fazendo ela mais suavezinha aqui pra gente trabalhar aqui em cima depois. No caso dessa arte aqui, não tem muita luz no pescoço. Tá vindo numa luz diferente. Então, essa é a nossa composição inicial. Então, eu achei a sombra e eu achei a luz. E para vários desenhos, isso é puramente suficiente. E pronto, seu desenho tá lindo. O que é mais ou menos o que eu fiz aqui com esse personagem aqui. Eu achei a sombra, eu achei a luz e eu poderia colocar uma cor de pele aqui embaixo e o meu desenho ia estar pronto. Então, é isso. Acabou o tutorial. Não, brincadeira, eu vou continuar. Então, primeiro passo, colocar outra camadinha aqui. Então, passo 1, começar com uma base média. Então, começa com tom médio. Até a próxima, gente. 2. Acha a sombra. 3. Suaviza só as partes de sombra própria. E vai pra luz agora. Então, 4. Acha a luz
Eu vou falar, não só, vou falar a luz a gente não precisa fazer tão sólida. Mas beleza, cheguei então nessa primeira parte, que eu achei a sombra e eu achei a luz. Agora a gente vai olhar tipo, ok, dentro da sombra, onde tem mais sombra e onde tem menos sombra. Então, por enquanto, a nossa ideia é, a gente vai continuar mantendo essa mesma cor aqui, tudo é sombra aqui. Só que a gente vai entrar nessa sombra e a gente vai começar a olhar aonde tem mais sombra e aonde tem menos sombra. Então, por exemplo, a gente tem uma luz vindo de trás aqui, que tá pegando o contorno, tá pegando a parte de baixo aqui, ó, do queixo dela. A parte daqui, ó, é mais clara, porque são os reflexos. A gente tem esse contorninho do nariz aqui, que também tá mais claro. Dá pra ver aqui, por exemplo, essa parte aqui é... Agora de fazer do escuro, né? Então, tem uma linha aqui que é mais escura e uma abinha pra cá que é mais escura. Aqui tá mais claro. Aqui tá mais escuro, por conta de fazer o contraste ali. Aqui, ó, é mais escuro do que a parte de baixo. Então agora a gente volta na sombra e tenta achar, tipo, ok, agora dentro da sombra, onde tá a sombra? Então, tipo, você vai continuar repetindo o mesmo processo, só que pra cada parte agora. Então, vou marcar aqui de novo. Então, vou procurar, por enquanto, as partes escuras que estão na sombra. Então, essa parte aqui é mais escura. Essa linha é mais escura. Essa parte aqui é mais escura. Essa parte aqui tá bem escura, ó. Essa parte aqui de baixo tá mais escura. Esse contraste aqui dos beiços tá bem escuro. Aqui embaixo, esse triângulo aqui tá bem escuro. E você vê que tá pegando bem o meio aqui da personagem, porque, como eu disse, tem uma luz vindo de trás. A luz refletida, eu manjo, mas sempre esqueço e isso dá uma vida enorme no desenho. Sim, sim. Não estou considerando ainda que, tipo, é a luz refletida. Tipo, não tô exigindo um conhecimento aí de entender o que é uma luz ali refletida, porque muita gente vai ter muita dificuldade de entender por que tem uma luz refletida. Então, eu acho que esse método de explicar é mais fácil pra você entender, tipo, acha a sombra, onde tá a sombra. Então, como é que a gente vai aplicar aqui na nossa bonequinha? Então, eu vou dar um pick color aqui na nossa cor da sombra. E a gente quer um tom mais escuro do que o que a gente usou. Então, vou vir aqui. Peguei um tom mais escuro. Claro que eu tô exagerando, né, gente? Assim, mas... pode ser mais suave, pode ser melhor. Vou colocar um pouquinho ali no oi dela. Então... vim, fiz o nariz. O narizinho tem mais sombra. Aqui tem mais sombra. Obviamente que o meu desenho não vai ser um pra um da bonequinha ali, mas a gente vai tentando. A sombra dos beiços. A sombra do queixo. A sombra da papinha. E agora a gente suaviza. Como a maior parte dessas sombras vão estar dentro da sombra, então a gente vai sempre puxar. Então, a não ser que ela esteja diretamente em contato com a luz aqui. Então, tipo, que nem aqui, a parte de luz tá aqui e tá diretamente em contato. Todas as outras a gente vai suavizar. Então, aqui, sombrinha própria, a gente suaviza.
Aí agora eu tô usando um pincel mais... um pincel aquarelado pra poder ser mais fácil de suavizar e não ser só o airbrush. Então aqui, o lado de fora a gente vai manter ele mais sólido, mas a parte de dentro a gente pode suavizar. Pra cada tom desse, tu usa uma layer diferente ou tu é daquelas que quanto menos layer, melhor? Então, eu atualmente trabalho mais com, tipo, uma layer de luz, uma layer de sombra. E aí, se eu achar que precisa, eu coloco um pouco mais. Só que eu gosto muito de usar layer com efeito. Então, digamos que no final eu acabo com um monte de layer. Então, aqui nosso narizinho. A sombra do nariz que desceu pra cá. A sombra do beicinho. E o queixo. Também tá suavizado mais na parte de cá. Viu como já mudou a personagem? Mais uma camadinha de sombra. E aí a gente pode voltar e tentar fazer os reflexos em si. Então, tipo, beleza, eu achei aqui onde tá mais escuro. Mas e onde tá mais claro? Então a gente pode voltar na boneca. Pera aí, deixa aqui. Deixa eu apagar essa. Ui! Olá! Não se das. Obrigada pelo follow! Então agora eu vou buscar. Vou fazer outra camada. Vou fazer um monte de camada, vai ficar sem nome, vai ser uma beleza pra cuidar disso depois. Então vou voltar aqui na nossa bonequinha. Então beleza. A gente viu aonde tá a sombra dentro da sombra. Só que agora eu quero a luz dentro da sombra. Silco resgatou água. Beber aguinha. Importante beber aguinhas. Bebe uma aguinha aí todo mundo. Tá muito quente, todo mundo tem que se hidratar. Importante. Então, a gente achou a sombra da sombra, agora a gente tem que achar a luz da sombra. Serve café pro... Se é o que tem perto, vai café. Mas é melhor se fosse uma aguinha. Então agora, dentro onde a gente tinha a sombra, então temos a luz da sombra. Então a gente tá vendo que tem a luz aqui, que pega embaixo da papadinha dela. Tem uma luz vindo daqui, passando aqui. O cabelinho aqui, fazendo as texturinhas. A luz embaixo do nariz. A luz embaixo aqui. E o beiçozinho de cima. E aqui também. Então, achei a luz dentro da sombra. Novamente, não vai ser tão claro quanto aonde estava batendo a luz enorme aqui na cabeça dela. Então, a gente volta, vou fazer color pick de novo, da onde era a nossa sombra. E eu só preciso que seja mais claro do que a sombra. Aquela térmica com suco de maracujá que vinha naquelas lancheiras do prezinho. Muito bom, muito bom. Então, cabelinho. Ó, você vê aqui que dentro do escuro quase parece branco, né? Mas se a gente passar em cima do branco, tá bem cinza.
Então ela tinha aqui um contorno, aí aqui provavelmente é uma luz das dobrinhas do pescoço. E aqui do olho. E a gente suaviza de novo pra ficar mais bonitinho. E dependendo da complexidade da imagem que você quer fazer, você pode repetir isso, tipo, quantas vezes você achar que precisa. Então, tipo, se eu preciso continuar achando luz dentro da sombra, você continua procurando. E agora eu vou fazer o quê? Eu quero achar sombra dentro da luz de novo. Então agora, mais uma camada. Apaguei a nossa guia aqui. E agora a gente tem essa área toda que ficou de luz, só que eu quero achar as sombras dentro da luz também. Então a gente pode voltar aqui para detalhar e achar as miudezas, entendeu? Então, tipo, a gente vai ter uma sombra um pouquinho maior aqui. Aqui essa curvinha aqui que a gente não trabalhou. Se olhar aqui é um pouco mais escuro. E ali a gente fez mais claro. Então a gente vai achando alguns pontos, tipo... Ah, isso daqui, olha, ele tá borrando um escurinho pra cá. Então aos poucos a gente vai achando mais detalhes. O importante desse olhar é pra gente conseguir entender esses volumes, porque é difícil. Então, deixa eu pegar aqui um tom intermediário de novo. E aí eu tenho que escurecer ele um pouco, mais do que o tom intermediário que a gente tinha antes. Então aqui, escurecer um pouco da curvinha. Me perdi no que eu tava falando. Mas... assim, dos volumes. Porque é muito difícil, às vezes, a gente, tipo... Tá, eu tenho que dividir esse rosto em vários volumes diferentes. E eu tenho que pegar os formatos certos e essas coisas. E nem sempre facilita. Então, aqui ela tem uma bochechinha. Aqui tem uma sombrinha também. Enfim, já chegamos num nível legal com a bonequinha aqui hoje. Então a gente pode ir achando... Então, tipo, eu acho que dividir em etapas de tipo, ok, tá aqui e eu quero achar onde tá a sombra. Então, vou dar um zoom out aqui. Deixa eu jogar todos esses bonequinhos aqui na mesma pastinha pra eu sumir com eles. Então aqui, obviamente, estudo com referência ajuda muito. Então, apaguei aqui e vou fazer uma outra. Agora, imaginando como se fosse do zero. Então, eu vou fazer sem line, porque vai ser mais fácil de eu editar. Então, pele do personagem. Não pega aquela pele, tipo, extremamente saturada. Procura uma cor mais intermediária. Deixa eu ver se eu consigo puxar meu negocinho pra aparecer pra cá. E o meu quadradinho. Então, eu gosto de pegar a cor de pele, por exemplo, pele branca. Então, tipo, mais pra cá. Enquanto a cor natural que as pessoas costumam usar tende a ser mais pra cima aqui do quadradinho. Então, um pouquinho mais pra baixo, pra ela ser uma cor mais intermediária. Aqui agora, então, eu tô explicando como eu faço especificamente. Então, ó, reproduzindo meio que o bonequinho da chamada. Então,
cabeça. Agora eu vou colocar um pescocinho. Fazer um bustozinho. Desoreia, desoreia. Então esse daqui é pra ser as nossas flat color, vamos dizer assim. Boca. Ei, Fifi! Bem-vindo! De novo, tudo cor intermediária. Nada de usar branco. Então tá aí, ó, nosso bonequinho gritando. Pra ficar mais fácil no olho, vou colocar um fundo mais neutrozinho também. Pra não parecer muito estranho. Hey, Yink! Welcome! Então, temos aqui umas cores super neutras, médias, entendeu? Até meio sem graça. Então, a gente vai começar achando onde tá a nossa sombra. Eu, pessoalmente, gosto de usar overlay. E aí eu uso... Calma aí, deixa eu primeiro deixar em normal pra mostrar. Eu gosto de usar um roxo escurinho. Então esse daqui é o roxo que eu costumo usar quando eu faço sombra. Such a shocked face. Yeah! He's gonna to be rendered. Esse bonequinho gritando e minha cara vendo as contas no final do mês. Save! Thank you, Ink! Mas é, então eu gosto de usar esse roxo pra fazer a sombra. Vou colocar em overlay pra ficar mais fácil de trabalhar. E é o tipo de coisa que eu gosto. Então, em overlay, testa, nariz, parte de baixo do nariz, contorno, parte de dentro da boca, um queixo. Então, tô considerando aquela luz vindo de cá. Tô considerando que esse é o lado da sombra, então... E aquele clássico triangulinho que acaba ficando aqui na bochecha, que é da sombra do nariz aqui. E aparecendo ali pro outro lado. Ah, quais as partes que a gente vai suavizar? Vamos suavizar as sombras próprias, que nem a gente tava fazendo. Então, suavizou a testa, suavizou a bochecha, suavizar um pouquinho o queixinho. Aqui dentro da boca, vou suavizar esse lado. Mas esse lado aqui, eu vou manter sólido, que esse lado aqui ainda é sombra projetada desse lado da boca. Vou adicionar aqui, no caso, um pouquinho de sombra desse lado também. Suavizar a parte de baixo dele. Vai ficar com carinha de coitada. Deixa eu arredondar um pouquinho mais aqui. Pronto. Melhorou. E vou suavizar também essa parte aqui de baixo. Que a pronja... a pronja. Que a sombra projetada também vai ficando mais suave à medida que ela vai se distanciando. Agora, vou achar a luz. Pra minha luz, eu gosto de usar não branco. Eu uso um amarelo. Então, de novo, vou colocar aqui... Ops. Vou usar o pincel aqui. Então, eu gosto de usar esse amarelo aqui. Então, tipo, ele é bem clarinho.
mas não é branco. Então, esse amarelo pra ser a luz. Vou de novo pro overlay, porque eu sou viciado em overlay. Mas vocês podem usar várias coisas diferentes. Pode ser soft light, pode ser hard light, vai depender do seu estilo de desenho também. Então, overlay. E agora eu vou achar então a luz. Então, se a luz tá vindo aqui, ui! Chuva de luz. Então, eu sei que aqui vai estar a minha luz. O narizinho dele tá com luz. Aquele triângulo aqui. Pegando aqui a lateral da bochecha, tá pegando bastante luz. A boquinha, o queixinho. E aqui também vai pegar um pouco mais de luz. Agora eu vou jogar isso. Ele já tá no overlay. Tá. They look like a stress toy that you squeeze. Yeah, they do. E vamos suavizar então a luz. Ah, sim, para colocar no olho dele também. Naquela bonequinha a gente não colocou no olho, mas aqui é bom a gente colocar. Vou colocar um pouquinho aqui nesse daqui também. Deixa eu avisar pra cá. Deixa eu avisar um pouquinho essa boquinha. As beiças. Ah, posso colocar um pouquinho de luz aqui na boca dele também. Então, de novo, pra muita gente isso vai ser mais que o suficiente. E não precisa de mais. A maior parte das minhas renderizações eu começo basicamente com isso e fica a maior parte do tempo nisso mesmo. Às vezes eu vou jogando uns outros efeitos aqui e ali, mas nada demais também. Vou tirar um pouquinho aqui só pra poder dar um pouquinho mais de as olheiras dele. Ah, sim, jogar um pouquinho de luz desse lado daqui também. Não pode esquecer, não. A luz pega forte aqui também, ó. Nesse ângulo. Mas vamos fazer mais um aprofundamento. Então agora pra poder fazer sombra na sombra, eu gosto de usar o Multiply. Só que eu não posso usar aquele roxo que eu tava usando. Tem que ser um roxo mais clarinho, porque senão vai ficar muito forte. Então agora, a cor que eu estou usando é esse roxinho aqui. Então esse roxinho é o que eu vou usar como Multiply. Então eu vou transformar aqui a camada no Multiply agora. Multiply. Então agora eu vou nas partes que era a sombra da sombra. Então a gente tinha aqui, ó, o contorninho do nariz. Era aqui assim que tinha uma outra sombra. Vou fazer aqui a projeção do nariz um pouco maior. Tinha dos beiços. Aqui embaixo. Era em alguma parte aqui, acho que era aqui em cima que a gente tinha naquele lá, né? É, que era aquela divisão bem diagonal aqui. Então coloquei a sombra na sombra, com o Multiply, e agora vou suavizar. Ansioso pra ver a aula de colorir em escala de cinza. Mas a ideia é você conseguir renderizar. Tipo, eu meio que tô usando a escala de cinza, só que jogando a cor junto. Então você poderia estar fazendo isso tudo usando só cinza e depois jogar a cor também. A questão é que a escala de cinza demanda um pouquinho mais
mais de conhecimento de valores, que não é algo que a gente tá pensando aqui agora. Então, joguei a sombra da sombra, ó. Então agora temos a sombra da sombra. E aí, a parte que eu acho legal é... Sabe aquela luz na sombra? Eu gosto de fazer ela com uma cor diferente. Então eu gosto de usar azul ou rosa. Vou usar em azul agora. Então, eu não vou considerar como rebatimento, porque o rebatimento você tá refletindo uma luz que já está ali. Então, o certo seria usar o amarelo que nem a gente estava usando. Mas eu quero brincar um pouco, e aí eu vou fazer com azul. Então, agora eu vou fazer uma contraluz com azul. Vou colocar aqui. Então, ela é sólida. Esse azulão aqui. Mas, de novo, vou jogar pro overlay, porque eu sou viciada no overlay. E aí, vamos ter aquele contorno aqui. Tinha uns reflexozinhos aqui. Nem lembro mais onde é que tava os... Aqui, acho que tinha. Tinha um pouco na boca. Tinha um pouco aqui embaixo do... Tá bom isso daqui. Eu lembro que era pouquinho. Talvez tinha um pouco na outra parte aqui da boca. Vou colocar um pouco aqui na orelha só pra não ficar estranho também. Tá bem intenso. Mas a gente vai suavizar. Então... Porque eu não quero que seja tão intenso, já que eu coloquei um azul. Então... Suavizei aqui. Suavizei um pouquinho aqui. Vou colocar um pouquinho mais aqui no zóio esbugalhado. Agora tem uma contraluz azul! Yay! Ups. A música. Esqueci. Acho que essa tá boa. Tudo bem, pode continuar essa. Esse azulzinho ficou tão lindinho. Né, eu gosto muito de usar o azul. Porque ele ajuda bastante pra fazer um contraste, coisa e tal. Então gosto bastante. E agora vou voltar então na luz e achar umas sombras na luz. Eu vou usar o mesmo overlay aqui. Vou pegar uma cor agora um pouquinho mais clara, não vou pegar aquele roxo mais escuro que a gente pegou e vou achar... Ops. É um roxo mais escuro, mas não tão escuro. E vou passar agora em algumas partes. E você vê que como tem o amarelo por baixo, ele vai ficar uma sombra diferente da sombra que a gente tinha ali no outro. Nem lembro onde é que ele tinha colocado as sombras. Vou colocar... Que aqui a expressão tá diferente. Vou colocar um pouco aqui. Que aí ele vai ficar com mais bochechon. Passar um pouquinho mais de escurinho aqui, né? Devia ter passado na hora que eu fiz as sombras. Fazer uma clavícula. Pois é, então... Essa é a renderização. Mas não se apegue, tipo, às cores. Essas aqui são as cores que eu costumo usar, assim, mais frequentemente. Mas não é algo pra você se apegar. Então, por exemplo, deixa eu
fazer um outro, mais ou menos a mesma ideia, só que a gente pode usar outras cores. Então, mais uma vez, vamos fazer mais um bonequinho. A gente vai testando várias coisas pra poder entender a ideia. Então, um fundo mais cinza, uma cor de pele intermediária. Essa aqui tá um pouquinho mais ai, escura do que eu tinha pegado, mas tudo bem. Tá aqui nosso bonequinho. Fazer uma boquinha, vou fazer só um tracinho aqui pra gente. Um zóio. Tá parecendo os bonequinhos do... Ai, meu Deus. O do Paulo Moreira, que ele faz uns bonequinhos com umas caras muito engraçadas. Você consegue fazer sombra e luz com rosa e azul. É exatamente o que eu tô querendo fazer aqui agora. Então, vamos começar com a mesma ideia. Só que agora a gente vai usar umas cores completamente diferentes pra fazer. Então, eu vou fazer a sombra com azul e vou fazer a luz com rosa. Então, não tenho certeza da cor exata que eu vou querer usar. Eu vou colocar o azul em overlay de novo. Selecionei esse. Vamos ver se vai ficar bom. Talvez. Deixa eu colocar ele um pouquinho mais claro. Isso. Um pouquinho mais neon pra gente brincar. Então, vou seguir a mesma ideia. Tá ficando roxo, mas você tá vendo que o pincel é azul aqui. Você pode editar pra ele ficar mais azul. De acordo com o que você quer fazer com o personagem. Eu estou usando os overlay porque, de novo, é o que eu gosto de usar. Triangulinho da bochecha. Vamos suavizar. Suavizei aqui em cima. Suavizei um pouco da bochecha. Suavizei o queixinho. Suavizar aqui. Beleza. A gente vai praticando e vai ficando mais rápido. Vamos lá. Agora a luz vamos fazer com um rosa. Então estou usando essa cor de rosa aqui. De novo, bem neon. Jogando pro overlay. Fazer um pouquinho mais de contorno pra cá. Já... A cabeça tá meio viradinha. Vou suavizar. Ok, agora eu tô achando que o rosa e o roxo estão muito parecidos. Na camada do azul, eu, ao invés de deixar em overlay, eu vou mudar o tipo de mistura. Eu vou colocar, deixa eu ver, cor. Agora ficou azul-azul. Vamos tentar outras...
quero que fique mais azul mesmo. Talvez seja... Agora esse azul ficou muito pálido. Acho que agora virou o color mesmo é brilhante, mas eu acho que é a ideia. Parece as carinhas que o Saitama fazia. Aham. E agora... vou fazer os escuros dentro do escuro. Aí agora eu realmente vou ter que usar outro tipo de azul. Vamos ver se eu consigo fazer um azul mais claro. Overlay de novo. Fazer uns contrastes diferentes. Então... Então, tipo, a gente pode ir brincando. Esse tipo de cor funciona pra mim? Não muito. Eu não gosto muito das cores muito neon desse jeito. Mas eu sei de gente que tem uns estilos que fica maravilhoso. Umas pinturas assim. Acho que essa era pra ser a luz, né? Não a sombra. Mas tudo bem. Ainda assim, fica um negócio interessante. E vou usar um vermelho mais... um rosa mais vermelho. Pra fazer uns contrastes extra aqui. Não, isso fica muito parecido com a cor dele. É. Escurecer. Usar uma outra cor aqui. Aí ficou parecendo que um lado é mais realista e do outro lado tá com uma luz intensa. Virando um fantasma, quase. Ele tá na balada. Quando a luz negra atinge metade do seu rosto. Ai, ai. Mas dá pra entender a ideia. Então temos aqui. E agora eu vou pegar uns outros exemplos. Que eu tinha pegado as imagens aqui. Calma aí. Aqui. Então... ele tá na balada e alguém botou a mão no ombro dele e falou, mano, tu não sabe o que aconteceu. Então, esse é o tipo de referência que vocês têm que buscar depois. Pra tentar descobrir aonde que vai estar a sua sombra e a sua luz. Então, usando aquele... Vou usar um roxinho, vou fazer uma camada de cor aqui, só pra ajudar a gente a identificar. Ainda assim, foi fantástico. Eu sempre me esqueço do soft e do hard nas sombras. Quebra a cabeça no final. Aham. Meu Deus, quando tava desfocado parecia creepypasta. Ai, ai. Então, ó, nesse primeiro aqui tem uma luz frontal muito forte. Então, tipo, a gente não tem muita sombra. Mas vamos tentar marcar a nossa sombra. Então, ó, tem o triangulinho aqui, ó. Tem o triangulinho do nariz de baixo aqui. Tem um contorno simples aqui. E tem essa sombra de novo. É uma sombra projetada, então você vê como ela é bem mais marcada do que as outras.
E eu também colocaria um pouco aqui. E aí a gente pode detalhar também. Aqui, o zóio também. E a nossa luz. Então, o amarelo. Uma referência de luz e sombra é aquele Jesus do SBT que passava nas vinhetas dos anos 90, meu Deus. Não sei do que você está falando, mas estou um pouco assustada. Porque eu não confio em nada que passava na TV aberta nos anos 90. Então, como a luz está frontal aqui, a área de luz está muito maior. Então, ops. Stetson, Fofax, obrigada pelo follow. Isso, que aí fica mais fácil da gente ver aqui. Boa noite, boa noite. Obrigada pelo follow. Vou postar no Discord. Beleza. Então, a nossa luz tá bem frontal, dá pra ver aqui, ó, como que ela marca bastante. Aqui o narizinho, só a ponta que tá mais luz mesmo. A parte de baixo do zóio aqui tá bem iluminada. A bochecha dela e os olhos aqui tá bem marcadinho. E essa parte toda aqui bem iluminada e junto com o triangulinho aqui da boca. Olha que maquiagem linda! Então, tirando essas partes que a gente pintou, todo o resto tá mais suavizado e a gente iria entrar para uma segunda parte. Essa cara aqui. O roxo, então a gente acha, temos a sombra, ó, contorno. Olha só esse pico de nariz, tá bem aquela pirâmidezinha que desenhei pra poder explicar da sombra própria, que quando ela é mais intensa. Tem a sombra no bigodinho. E a testa, que você vê, faz um formato até engraçado, ó. Usando a sobrancelha, o alto da sobrancelha aqui. Parte de cima do olho aqui, sombra. E aí a luz. Bastante luz aqui embaixo. Bastante luz no triangulinho do nariz. Bastante luz aqui. Nem dá pra ver o contorno do pescoço dela. Bastante luz aqui. Fazendo o coraçãozinho do... Então essa é a parte que demanda mais estudo. Descobrir onde que tá... Tipo, se eu quero a luz aqui... Qual vai ser a área que vai estar pegando luz, qual vai ser a área que vai estar pegando sombra. Essa daqui não tem o triangulinho da bochecha, porque tá bem lateral mesmo. Então essa daqui dá pra ver assim, fácil o limite da... Tá dividida no meio. Só tem luz de um lado. Já a parte da luz a gente consegue ver uma nuance maior. Que aqui tem mais luz. Aqui tem mais luz. Aqui. Então, ó, quando a gente começa a analisar, a gente vê que não tá completamente do lado. Ele tá um pouquinho embaixo ali também. Não dá pra ver porque ela não tem papada. A papada que eu tenho. Compreendo, eu também tenho. Então é uma questão de ir olhando e tentando entender onde estão as sombras. E, gente,
sempre tente buscar alguma referência pra te ajudar. Se você não tá... Ah, não pratico tanto, não tenho certeza. Por isso que é sempre bom praticar, nem que for um pouquinho por dia. Sim! Pega, tipo, faz uma carinha dessa, tipo assim, entendeu? Ah, aqui, a luz tá vindo super de cima. Então a testa dela tá bastante iluminada. A ponteira do nariz. As bochechas. A parte aqui dos beicinhos fazendo boquinha. O queixo. Então você vê que varia bastante de acordo com aonde você quer que a luz está, de onde a luz está vindo. O massa é que você pode usar essas sombras para refletir que atmosfera você quer passar. Sim, sim. Então, essa parte realmente é muito estudo por conta própria de, tipo, olhar e ver de onde está vindo a luz. E descobrir o que isso vai fazer de sombra, o que isso vai fazer de luz. Deixa eu deixar aqui, peraí. Aqui, normal. Então, ó, eu tirei a bonequinha, mas a gente consegue ter uma noção. Então, da onde estava vindo a luz, da onde estava vindo... De onde estava a sombra. É um exercício bacana de fazer. Pra finalizar, vou escolher mais um daqui dos que eu peguei de referência. Deixa eu ver. Esse ou esse? Vou pegar esse daqui. Então esse daqui tá bem legal pra ver, por exemplo, a sombra projetada. Então você vê como a sombra projetada, ela marca bastante. Olha só essa linha, tipo... Que o rosto dela tá fazendo a sombra. O cabelo dela tá fazendo a sombra. A sobrancelha dela tá fazendo a sombra aqui. O nariz tá vindo aqui pra baixo, a sombra. Esses contornos extremamente marcados. Então vamos tentar reproduzir ela. Que nem a gente tava fazendo. Ops! Ah. Desenhei na camada errada. Porque isso acontece com frequência. Vou tentar pegar uma cor média da própria bonequinha aqui. Tentei fazer um pique color dela. Quem nunca? Né? Última vez que eu desenhei na camada errada, eu apenas fiz dela a camada certa. Completamente compreensível. Foda-se, vai aqui mesmo. Beleza, então... Ó, peguei uma cor média, parece extremamente escura. Mas é uma cor média. Peguei da bochecha dela, olha só. Pra você ver quanto branco não vai ter ali depois. Então, joguei um busto aqui. Não precisa ser tudo certo. Os cabelos aqui. Só pra estudo. É mais ou menos uma silhueta. Vai ficar certo? Provavelmente não. Mas a gente vai tentando. Beleza. Agora vou pegar e vou tentar determinar onde estão as sombras. Então saio desse cinza, vou para um cinza mais escuro. De novo, não é para ir para o mais escuro de todos. Um cinza escuro. Vou tentar fazer um color pique aqui de um cinza escuro. Aqui. Beleza. Então... Tô em outra lei, né? Então eu sei que tem, ó...
os cabelos aqui. Tem uma sombra do cabelo pra cá. Essa área daqui é toda sombra. Pegou a testa dela. Nariz aqui. Fez aquela bochechinha ali. Essa área toda é sombra. Parte do nariz ali. Nossa senhora, torto pra caralho, mas tudo bem. Deixa eu fazer um tracinho aqui só pra eu não me perder demais. Pronto. Ajudou já. Então, sei que tem aqui uma sombra. Ela faz quase um triângulo pra cá. Aqui vai ter os boca dela. Então tem a projeção da sombra daqui. Tem o contorno da bochecha dela. Que eu vou fazer só uma linha. E vou considerar que esse triângulo daqui seja a luz. Então, a papadinha e a sombra da cabeça. E tem essa sombra do lado de cá também, então também vou fazer um pouquinho aqui. De novo, não vou tentar detalhar muito o cabelo, nem nada do tipo, que nem tá ali. Mas... ui! Vai ter as sombras mais detalhadas depois, se quiser trabalhar. E pra finalizar, a sombra ali do outro olho, que aqui pra dentro tem claramente bastante sombra. Deixar assim. Já temos a nossa sombra. Agora vamos para a suavização. Essa daqui ela tem pouca suavização. Então, ó, essa daqui do meio vai ter um pouquinho de suavização. Aqui vai ter um pouquinho de suavização. E é meio que isso. Ah, aqui na bochecha tem um pouco de suavização. A testa quase não dá pra reparar na suavização. E é isso aí. Agora, a nossa luz. Vamos para a nossa luz. Então, pegar o tom médio de novo. E agora vamos para a luz. Não vou pegar um branco total. Vou deixar aberto para a ideia de que a gente pode colocar outros brancos mais intensos ainda, se quiser depois. Mas, nós claramente temos uns... ops. Brush errado. Bastante branco. Fazendo o cabelo. Temos um branco grande na testa, que aumenta na parte da sobrancelha. Um intenso no nariz. Com esse contorno aqui também bem intenso. Então pegou a bochecha aqui e renderizou para baixo. Aqui vai pegar um pouquinho intenso também. A parte aqui fazendo o biquinho pra foto dos Instagram. E o queixinho. E obviamente a parte aqui pra baixo. Então achamos onde está a nossa luz. Achou a luz. Agora vou suavizar a luz de novo. Então, suavizei. 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 Já tem uma papadinha aqui, uma bochechinha pra cá. Que programa você usa? Eu tô usando o Clip Studio.
qual brush pra suavizar. Eu gosto de usar o brush, no caso do Clip Studio, é o aquarelado transparente, que eles chamam. Mas tem vários brushes que você pode usar. Tipo, eu tenho quase certeza que tá no título certinho aí. Se você usar o Clip Studio também, eu tenho o pacotinho dos brushes que eu uso com mais frequência, além de uns extras pra baixar. Então, se quiser jogar um exclamação brushes, eu acho que é brushes. Eu esqueço se é brushes ou se é brush e eu escrevo errado às vezes no título. Pode ser só brush. Vai precisar copiar e colar. Isso aí. Beleza. Terminamos. Achamos a luz. Achamos a sombra. Agora vamos achar a sombra na sombra. Então vou pegar a cor da sombra aqui e vou pegar mais escura ainda. Então, eu vi que aqui em cima do olho tá mais escuro. Essa curva aqui do nariz tá bastante escura. A boquinha aqui bem escura. Embaixo do nariz tá bem escuro. Aqui a parte de trás do pescoço, que tem uma contraluz ali, apesar da gente não estar trabalhando muito nisso. Eu costumo usar o Gouache Blender, mas acho meio esquisito umas horas. Cara, vários brushes vão funcionar. Eu tô usando esses porque é fácil pra mim, porque eu tô acostumada com eles. Mas tem vários brushes, tem gente que gosta de usar mais sólido e tal. Vai das preferências. Então eu coloquei o mais escuro. Coloquei um zoinho nela. Aqui. Mais um pouquinho nos contrastes do cabelo ali. E, gente, é isso. E aí a gente vai detalhando e vai acrescentando mais camadas e mais camadas à medida do que for tendo preferência. Nessas horas, digital ajuda muito. Fazer isso no tradicional já é um pouco mais difícil, já que não tem overlay. O overlay do tradicional está em nossos corações. Mas você pode usar com pintura mesmo. Então, eu acho que esse método vai ser mais fácil pra usar, por exemplo, alguém que pinta com tinta a óleo e tal, que aceita fácil você passar uma cor em cima da outra. O aquarelado, por exemplo, vai ser muito mais difícil porque você não tem como resgatar o branco uma vez que você pintou em cima dele. Então você já tem que considerar no seu desenho onde que vai ser branco e onde que vai ser escuro. E às vezes é válido também. Vou até fazer aqui, mais ou menos mudando a mesma... Pensando na mesma ideia da bonequinha ali. Às vezes vale a pena, não, eu quero... Fiz um traçado aqui da bonequinha. Então, faz aquele rascunhão ali do personagem. Meu Deus, que pescoço estranho. Tá lindo, maravilhoso. E às vezes você pode marcar, aqui vai ser a área que vai ter a luz. Definir mesmo. Aqui é a área que vai ter a sombra. E aí isso te ajuda a determinar depois aonde que você quer deixar o branco. Tem gente que faz os mapeamentos, né? Então, deixar marcadinho onde que você quer que fique a luz. Apesar de que você tem que fazer um traço muito clarinho pra não ficar marcado, né? A não ser que use guache branco. Ainda assim, não fica a mesma coisa. Mas agora sim, eu acho que a gente passou pelo processo algumas vezes e deu pra gente pegar bem
Tem alguma dúvida que vocês queiram, tipo assim... Não entendi como é que vai funcionar essa parte. Até o ano passado só fazia sombra e luz cel shaded, então era basicamente isso que eu fazia. Sim, sim, é bem começar com o cel shaded mesmo. E aos poucos você vai vendo, ok, essa parte aqui eu posso suavizar. Essa parte aqui não, melhor deixar mais marcada mesmo. Então... A ideia do vídeo era justamente, tipo, saber onde a gente vai suavizar e de ter essa visualização de, ok, a gente tem esse escuro e dentro do escuro a gente pode achar o escuro do escuro e a luz do escuro. Então vou voltar com algumas coisinhas aqui. Esse daqui que foi o nosso primeiro. Então, começar com tom médio. Achar a sombra. Suaviza só algumas partes da sombra. Acha a luz. Suaviza a luz. Acha a sombra da sombra. Acha a luz da sombra. E por aí vai. Mais alguma coisa pra eu comentar? Cara, acho que fora isso, só se a gente fosse explorar mais da questão dos reflexos mesmo e das sombras. E joga glitter no final, muito importante. Cadê o bonequinho que eu fiz colorido? Aqui, o bonequinho colorido. Vou finalizar o bonequinho colorido. Então agora vem o toque especial da Tetsuka. Então até agora aqui era o bonequinho com uma renderização mais clássica. O bonequinho tipo... Então depois que a gente já chegou aqui, agora é o toque especificamente que eu gosto de jogar. Outro overlay, obviamente. Então eu começo com o overlay. Aí eu vou na luz de novo. Então, de novo, pegando aquele amarelo ali. Então, o mesmo amarelo ou às vezes um pouco mais claro. E aí eu vou com airbrush e jogo em cima dos pontos que a gente já fez. Então, jogo mais. Só que agora, como eu tô jogando com um airbrush, tipo, ele dá umas refletidas em volta também. Então, jogo uns airbrush. Aí eu pego outro overlay. Só que agora eu vou pegar um marrom. Então, a ideia é pra usar o vermelho, só que se eu usar só vermelho vai ficar neon. Então eu pego um marrom. Esse é o marrom. E, de novo, airbrush. E aí eu gosto de passar naquelas partes mais... Que é onde tem aquele contrastezinho, sabe? Que é difícil de determinar. Então, os contornos da onde tá começando a sombra, a gente tenta e passa um pouquinho desse marrom. Também tem a questão da sombra ficar mais marcada quando ela estiver mais perto do que está projetando. Sim, sim. É que nem aqui no pescoço, que eu falei, tipo, a sombra ela vai se desfazendo. A fronteira entre a luz e a sombra, poético. Mas então, tipo, principalmente em pele de personagem, é muito bacana jogar esse marronzinho assim,
que dá bastante a sensação é que eu não sei o nome em português. Tô tentando buscar o nome em português, não tá vindo. Mas que é o scatter, que o pessoal chama. Então, tipo, a luz brilha dentro da sua pele, assim. E depois, de novo, reforçar o azul. Então, basicamente é o mesmo azul que eu usei ali na renderização, só que agora eu vou reforçar nele inteiro aqui. E depois eu uso um branco. Penumbra. Ah, nem sabia que tinha nome pra isso em alguma língua. Sim, tem. Em inglês eu não. Com certeza tem em português, eu só não lembro agora qual que é o nome. Scatter. Não. O scattering da pele. Então agora brilhinhos. Então, olhos brilhantes. Essa parte eu não sei explicar ainda muito não, porque eu faço só muito brilho. Nem todos os brilhos fazem sentido. E... uso o brilho pra ajudar a definir contorno. Vamos dar uma sobrancelha pro coitadinho também. Ele não tem sobrancelha. Pronto, ganhei sobrancelha. Fazer umas pintinhas também. Yeah! Então dá pra gente adicionar texturas também. E vai. O brilho é a licença poética, exatamente. Lindo Babyface Jones. Pois é, gente. Eu acho que é isso, então. Eu espero que tenha ajudado vocês a entender como proceder, como ter a visão além do alcance, assim. E qualquer dúvida pode mandar pra nós. Quem quiser entra lá no nosso Discord. Pode mandar dúvida lá, que eu vou tentar responder sempre que possível. E no mais, é isso aí. Espero que tenham gostado. Yeah! Muito obrigada, Tati. De nada. Vou tentar pensar em outros tópicos também pra gente fazer outros tutoriaizinhos. E se vocês tiverem alguma dúvida de novo, manda lá no Discord, que é mais fácil. Ou se você estiver vendo esse vídeo no YouTube depois, pode deixar nos comentários, que eu vou tentar fazer outros tutoriaizinhos. Muito bem explicado, serei poderoso demais com essas informações. Yeah! Assim que tem que ser! Mas então tá, gente. Muito obrigada de novo por me acompanharem. Vou tentar transformar isso num tutorial escrito, mas é mais trabalhoso. Ótima semana pra vocês. Beijos. E até mais.